Olá, como vocês estão? Nas primeiras aulas de dietoterapia, nós falamos que dietoterapia é aquela ciência que estuda e aplica dietas de forma terapêutica. E cada paciente ele vai ter uma necessidade diferente, uma necessidade ali nutricional diferente de acordo com a patologia que ele apresenta, de acordo também com o tipo de procedimento cirúrgico que ele vai fazer, o tipo de exame que ele vai realizar. Então essas dietas especiais que a gente vai ver hoje são dietas aí onde tem uma modificação na quantidade de micro e macronutrientes para atender aí as necessidades específicas daquele paciente. Então, às vezes essa quantidade de micro e macronutrientes elas têm que ser aumentada ou diminuída, dependendo ali daquela patologia que o paciente apresenta e da necessidade nutricional que ele apresenta naquele momento, tá? Vamos relembrar então, se essa dieta especial é aquela onde a gente tem uma modificação da quantidade de micro e macronutrientes, pode ser um aumento ou pode ser uma diminuição aí dessa quantidade. O que são macronutrientes e o que são micronutrientes? Os micronutrientes vão ser ali as vitaminas e os minerais, e os macronutrientes vão ser os carboidratos, lipídios e proteínas. Vitaminas, minerais, esses micronutrientes, eles vão ter aí funções reguladoras no nosso organismo, então eles vão regular algumas atividades aí do nosso organismo. Já os macronutrientes, o carboidrato é a principal fonte de energia do nosso corpo, das nossas células. O lipídio também é fonte secundária de energia, participa ali da síntese de hormônios, da síntese celular, participa também aí como fonte secundária de energia. E as proteínas, elas são construtoras, então elas vão ajudar a construir os tecidos do nosso corpo, as células, enfim, tá? Então, relembrando aí um pouco da utilidade, né, da função aí de cada micro e macronutriente. E essas vitaminas, elas também podem ser divididas. Então, a gente sabe que temos vitaminas que são lipossolúveis e hidrossolúveis. E essa classificação, ela vai de acordo aí com a característica dessa vitamina. Então, as vitaminas que são lipossolúveis, elas são solúveis em lipídios e geralmente aí o nosso corpo ele armazena essa vitamina, tá? Igualmente ele armazena aí os lipídios, ele também armazena essa vitamina. As vitaminas lipossolúveis vão ser as vitaminas A, D, E e K, e as vitaminas que são hidrossolúveis são as vitaminas que são solúveis em água, e nosso organismo geralmente precisa de uma quantidade, de um aporte diário dessas vitaminas, porque a gente não vai armazenar essas vitaminas da mesma forma que a gente armazena vitaminas que são lipossolúveis. Então, as hidrossolúveis, geralmente elas são jogadas fora do nosso organismo, através ali da urina, a gente joga esse tipo de vitamina fora. Então, a gente precisa de um aporte diário dessa vitamina, tá? Vitaminas hidrossolúveis, nós só temos duas, que são, na verdade, duas, assim, colocando o complexo B dentro aí de uma categoria só, né? A gente sabe que o complexo B, ele é formado aí por 8 vitaminas diferentes. Vitamina B1, várias outras, tá? E vitamina C. Então, é mais fácil lembrar que vitaminas hidrossolúveis são só aí a B e a C, e o restante são todas lipossolúveis, ok? Lembrando disso, você já vai lembrar que as lipossolúveis, nosso organismo ele armazena. As hidrossolúveis, a gente precisa de um aporte diário dessas vitaminas. Então, relembrando aqui que as dietas especiais são aquelas que têm um padrão dietético alterado. Elas podem ser aumentadas em micronutrientes e macronutrientes ou diminuídas. Então, vai pegar aquela dieta ali, vai aumentar a quantidade de macronutriente ou micro, ou vai diminuir de acordo com a necessidade desse paciente. E aí a gente dá uma nomenclatura para ela de acordo com o nutriente que foi modificado, tá? Então, aumentadas, exemplos aí de aumentadas em macro e ou micronutrientes. São as dietas hipercalóricas, as dietas hiperproteicas, e as diminuídas são dietas hipoglicídicas ou hipoproteicas. São só aí 2 exemplos de cada. Então, as dietas que estão aumentadas vai seguir aquele mesmo padrão de hiper e hipo. Dietas aumentadas, elas vão ser hiper, tá? E o finalzinho dessa dieta aí, da nomenclatura, vai estar te falando de qual nutriente. As diminuídas, elas vão ser hipo.
e o finalzinho vai estar te falando de qual nutriente que teve aí a diminuição, ok? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Dietas especiais aí onde tem uma diminuição de micro e macronutrientes. A gente tem um exemplo claro, né, bem típico da dieta hipossódica, que é aquela dieta onde se tem uma diminuição aí da quantidade de sódio nessa dieta. Qual paciente que vai se beneficiar com a dieta hipossódica? Aquele paciente que é cardíaco, que tem hipertensão arterial, que ele vai ali acumular mais líquidos no organismo, vai ter uma retenção maior hídrica e ele vai elevar essa pressão arterial dele. Então, uma dieta hipossódica é quando a gente tem a diminuição aí da quantidade de sódio de uma dieta, tá? Então, cardíaca, renal, hepática, edema ou outras patologias é indicada aí para o tratamento de pacientes que necessitam controlar o consumo de sódio devido à hipertensão arterial ou pulmonar, ou insuficiência cardíaca, onde essa restrição seria necessária. Então, os pacientes aí que têm comprometimento renal, cardíaco, eles vão se beneficiar com essa dieta hipossódica, onde tem uma quantidade diminuída de sódio. As dietas que são hipolipídicas, qual foi a alteração dessa dieta? Uma diminuição de lipídios. O que são lipídios? Gorduras. Então, uma dieta hipolipídica é aquela onde se tem uma diminuição da quantidade de lipídio, de gordura daquela dieta. Essas dietas aí são restritas, então, em gorduras de adição, ou seja, aquela gordura ali que se adiciona nos alimentos durante o preparo, como óleo e azeite, e alimentos gordurosos como manteiga e embutidos. A gente já viu que esses alimentos industrializados, embutidos, eles têm uma quantidade grande aí de lipídios, então se o paciente está recebendo uma dieta hipolipídica, ele também deve evitar aí embutidos, enlatados, industrializados de uma forma geral, tá? Essa dieta hipolipídica, ela vai ser indicada para pacientes com distúrbios pancreáticos, hepáticos, né, como a esteatose hepática, que tem aquele acúmulo de gordura lá nas células do fígado, ou distúrbios aí da vesícula biliar e pacientes com alteração do perfil lipídico, aqueles pacientes que têm aí esse perfil lipídico mais aumentado. Então, ele tem que ter uma restrição e aí a gente tem uma diminuição dessa quantidade de gorduras aí na dieta do paciente, tá? Um paciente, por exemplo, que tem lá um colesterol mais elevado, que tem ali placas de ateroma, esse paciente ele tem que ter um cuidado especial com essa dieta dele. E vai ser geralmente uma dieta hipolipídica. Uma dieta hipoproteica, o nome também já está te falando, hipoproteica, tem uma quantidade diminuída de proteínas. As proteínas são boas? São, mas tem paciente que tem uma restrição para essa quantidade e ele vai se beneficiar com a dieta hipoproteica, tá? Então, aqui nessa dieta, a quantidade de proteína é diminuída por meio da restrição dos alimentos fontes de proteína vegetal e animal, como leguminosas, carne, leite, substitutos desse leite aí e ovos. Ovos, né? São indicadas aí principalmente para portadores de doenças renais e cirrose hepática. Então, aí duas indicações para o paciente que vai se beneficiar com a dieta hipoproteica. Uma dieta hipocalêmica. O que seria essa hipocalêmica? Pobre em potássio. Ela é indicada para pacientes com doença renal ou alguma alteração dos níveis de potássio. A dieta apresenta restrição deste nutriente e é constituída de alimentos cozidos, incluindo frutas, sucos e legumes, para tentar diminuir aí a quantidade do mineral na alimentação. Dietas que são hipoglicídicas, também um exemplo bem clássico, né? Igual a hipossódica. Essa dieta hipoglicídica, ela vai ser indicada para pacientes que têm diabetes, tá? Ou que está fazendo ali dietas hipocalóricas, que quer diminuir a quantidade de calorias dessa dieta. Ela visa manter aí um nível de glicemia estável. Então, vai diminuir o quê? O consumo aí desses açúcares para poder manter um nível ali de glicemia estável dentro desse organismo. Então, um paciente que faz esse tipo de dieta vai ser aquele paciente diabético ou que quer diminuir o consumo aí de calorias, um paciente obeso, por exemplo. Dietas que nós vamos ter aí um aumento de micro ou macronutrientes, tá?
Lembra que o começo vai ser sempre hiper e no finalzinho a gente vai saber quais são os nutrientes ali que foram aumentados, tá? Então, a dieta hipercalórica, a gente falou da dieta hipocalórica, que tem uma diminuição da quantidade de calorias. Tem paciente que tem a necessidade de uma dieta um pouco mais calórica ou bem mais calórica? Tem, tá? Então, a dieta hipercalórica, ela vai ser indicada aí para pacientes que precisam de reposição de calorias devido à perda de massa corpórea. Um exemplo bem clássico seria um paciente desnutrido ou em estado aí hipercatabólico, tá? De um hipercatabolismo. Aquele paciente ali que tá com gasto basal bem elevado devido à patologia e tá perdendo massa magra, tá perdendo aí calorias, tá perdendo peso demais. Às vezes ele precisa ali de uma dieta mais calórica, ok? Então é uma dieta hipercalórica. Uma dieta aí hiperproteica vai ter uma quantidade de proteínas elevadas, tá? Então essa dieta aí ela vai ser indicada para aqueles pacientes que precisam de uma reposição de proteína devido aí a uma perda de massa corpórea. Um paciente de queimaduras, ele pode aí se beneficiar com essa dieta hiperproteica, né? Tem uma destruição tecidual e a gente viu que a proteína ela vai aí auxiliar nesse processo de reconstrução. Ou pacientes que estejam com estado imunológico diminuído e também estados hipercatabólicos, tá? O paciente em desnutrição também vai se beneficiar aí com essa quantidade mais elevada de proteínas. Dieta hiperglicídica, a gente viu a hipoglicídica para paciente diabético. Essa hiperglicídica também seria aí uma dieta boa? Tudo depende, né? Depende aí da necessidade específica daquele paciente. Então, nessa aqui a gente vai ter uma quantidade maior aí, né? Vamos dizer assim, de açúcar. Então, ele tem aí, essa dieta tem uma carga glicêmica bem mais alta. E para esse paciente seria necessário. Essa dieta vai ser aplicada em casos específicos, por exemplo, de atletas que têm um alto rendimento, um alto consumo dessa carga glicêmica, dessa glicemia, e ele vai aí ter uma necessidade de uma dieta com um pouquinho mais de açúcar, que aumente mais o seu nível glicêmico, porque ele vai queimar isso. E também em casos de intoxicação alcoólica, aquele paciente que teve uma intoxicação alcoólica, né, ele pode se beneficiar aí com um pouquinho mais de carga glicêmica. Dietas que são hiperférricas vão ser aquelas dietas que são ricas em ferro. E quem que vai se beneficiar com a dieta rica em ferro? Aquele paciente que tem, por exemplo, a anemia ferropriva. Vocês viram que a gente tem vários tipos de anemia. Então, o paciente que se beneficia com a dieta hiperférrica é aquele ali que tem uma anemia ferropriva, onde ele tem uma deficiência aí do ferro, uma carência de ferro. Ele precisa de uma quantidade maior de ferro nessa alimentação. Então, ele precisa de uma dieta hiperférrica. Alguns termos aqui que a gente utilizou, tá? Que vocês têm que saber, né? Quando a gente fala de hiponatremia, a gente tá falando da baixa concentração de sódio no sangue. Hipernatremia, alta concentração de sódio no sangue. Então, natremia vai estar relacionado ao sódio, ok? Se for hipo, é baixo, hiper, alto. Hipocalemia, a gente vai estar falando do potássio, então hipo, baixo, hiper, alto. Hipocalemia, baixo nível de potássio no sangue. Hipercalemia, alto nível de potássio no sangue. E uma hipovitaminose, quando a gente tem ali naquele paciente uma concentração muito baixa de determinada vitamina no organismo. Então, a gente tem um quadro de hipovitaminose, que acontece frequentemente, principalmente em crianças, né? Quando a gente tem esses quadros de desnutrição, que tem aí uma necessidade de uma alimentação mais rica, essa criança ali, esse quadro de desnutrição, ele vem acompanhado aí de hipovitaminoses. Pessoal, então respondam os exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, anotem aí no caderno de vocês e levem para a nossa aula. Bons estudos e um abraço!